Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação do nosso devocional de hoje, dia 27/4/2026. E estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E hoje vamos ler o verso de número 4, que diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ok? Paulo está falando algo muito interessante sobre, como nós estamos vendo nos outros vídeos, o estilo da graça de Deus na vida do cristão, né? O estilo de vida realmente do cristão, que é um estilo de agradecimento. Em outras expressões, a Bíblia fala sobre isso, sobre o estilo da graça, que quer dizer o fruto da manutenção. Quando há manutenção, há agradecimento, há a graça de Deus. Quando a palavra fala que nós somos beneficiados pela graça de Deus, instrumentos da graça de Deus, dispenseiros da graça de Deus, está falando o quê? Vem sobre nós a graça de Deus, deve habitar no nosso ambiente, todo o tempo no nosso estilo de vida, a graça de Deus, e nós devemos aplicar, dispensar, ou seja, distribuir efeitos da graça de Deus na vida de outras pessoas, nas circunstâncias e nos ambientes. E conforme nós já estamos analisando, isso trata de manutenção. Porque quando a palavra fala da graça, fala do auxílio de Deus ou da abundância de Deus. Se há uma necessidade, é o auxílio. Se é um favor extra, é uma abundância da parte de Deus, enviada por intermédio do poder da graça dele. Então, graça é manutenção. Somos agentes da manutenção. E no nosso ambiente tem que haver graça, ou seja, tem que haver manutenção. Em todo tempo precisa haver manutenção para que haja, conforme estamos vendo no estudo de Tessalonicenses, um estilo de vida do cristão de gratidão. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de entender que a partir do momento que o indivíduo ele aceitou a Cristo e aceitou a palavra e se entregou para Deus e deixou Deus ser o seu Senhor, o seu administrador, a partir de então, ele começa a participar de um processo de estilo de vida diferente, e para que esse estilo comece a ser vivo na vida dele, ele seja um agente da graça de Deus, ativo no reino espiritual, nos efeitos espirituais de Deus, ele precisa saber o que ele precisa fazer para que ele seja co-participante da graça, ou seja, para que ele viva envolvendo o estilo de vida dele na graça, na manutenção trina que se deve fazer, cuidando de tudo que Deus deseja que nós venhamos cuidar, seja no mundo espiritual, emocional ou físico. E essa manutenção de cuidado trino, seja espiritual, emocional ou físico, vai gerar a gratidão. E a gratidão, ela gera a paz. E a paz é a primeira coisa que a palavra de Deus veio fazer dentro dos seus escolhidos. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele estava dizendo, a primeira coisa é o alívio. Se não existe alívio num estilo de vida cristão, ainda não tem o primeiro efeito que a palavra de Gênesis e Apocalipse, que o verbo que é Cristo veio até nós. Ainda não tem efeito. Então, a primeira coisa é a realidade do nosso trabalho da graça, do nosso trabalho da manutenção trina. Todos os detalhes trinos de cuidado, Deus nos deu poder e autoridade para trabalhar
em Deus com graça, em graça, manutenção dos modos de Deus que geram a graça. Por isso que no versículo anterior a gente viu, no canal você pode ver aí, que diz, né? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Paulo estava dando graças a Deus, agradecendo a Deus, porque estava lembrando das obras de manutenção e definição em Deus que os tessalonicenses haviam tido. O vosso trabalho, não era o vosso pensamento e intenção, era o vosso trabalho, a ação de amor e a vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus Pai, nós explicamos melhor já esse versículo. Mas a gente vê aqui que as ações de graça, elas não é um conteúdo vazio. Agradecer a Deus não é uma coisa utópica, que o indivíduo chega para Deus e diz, bom, ele é Deus, eu vou agradecer. Sim, a gente agradece porque ele é Deus. Mas Deus, quando ele visita e ele quer nos visitar, e todo o tempo ele está sentindo, vendo, movendo-se no nosso meio, ele quer confirmar o ambiente de gratidão que nós estamos vivendo. Ele quer perceber e sintonizar e sentir aquilo que é o reflexo de chegarmos num ambiente, construirmos o nosso ambiente e podemos olhar os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, ou seja, quem for que esteja diante de nós, e lembramos no nosso pensamento de pontos de gratidão e não dos pontos do defeito ou os pontos da ausência. E aqui então nós começamos a trabalhar o que é o processo do cristão saber entrar naquilo que é ser coparticipante da graça. Em outras traduções, ser os domésticos da fé. O que é o doméstico da fé? Ser o do lar da fé, espiritualmente falando. Ter o estilo de Deus. Saber construir no seu ambiente as manutenções trinas, não deixar faltar nada. Cada um participante de uma certa delegação, ser delegado para contribuir em manutenção, para que haja agradecimento, para que haja graça, sem faltar nada. Então, de verdade, o que Deus espera entre os cristãos é que um cristão olhe para o outro e agradeça a Deus pelo que o outro é, pelo que o outro faz, pelo que o outro vive, porque aquilo que o outro é abençoa a sua vida. O outro é participante da manutenção. Quando diz participante da graça, significa participante da missão de manutenção, participante da missão de auxiliar e facilitar para as pessoas, participante da manutenção de favorecimento. A graça é manutenção, auxílio e favor. Nós somos os agentes de manutenção. E isso trata-se, então, de viver uma vida onde, pela preparação da ambiência, o indivíduo pode conviver com pessoas que ele tem condições de agradecer. Se você tem condições de escolher o ambiente que você vive, se você tem condições de escolher as pessoas com as quais você convive, se Deus te deu a liberdade para pensar e determinar com quem você vai conviver, é o momento de você prestar muito atenção. Porque você tem que escolher pessoas com as quais você pode olhar e constantemente você pode dar graças. Você tem que escolher uma escola que você pode dar graças, uma igreja que você pode dar graças, uma família ou pessoas ao seu redor que você pode dar graças. Ah, mas e aí se eu estou numa aliança que eu não posso sair? Eu firmei um compromisso, então você tem que trazer, se aquela pessoa ela também está na mesma fé que a sua, você tem que trazer a palavra da verdade e da graça. E entender que Deus te escolheu para ver as qualidades, não os defeitos. Os defeitos Deus não nos escolheu para ficar olhando o defeito do outro. A gente ora pelo irmãozinho, a gente abençoa e esquece.
Porque quem convence, quem transforma é a palavra, não somos nós. Nós viemos para auxiliar a manutenção, que significa a graça. Então, de verdade, nós não fomos escolhidos para ficar olhando o defeito do outro. Uma mão, que você tem duas, quando você se levanta pela manhã e vai lavar suas mãos. Uma mão, ela não fica reclamando com a outra, né? Essa outra mão que feia, não gosto dessa outra mão, tem 5 dedos, que ridículo. Nossa, não sei porque tem unha em cada dedo, não devia ter. Uma mão não fala contra a outra. Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo. E quando diz a expressão e a realidade é essa, uma mão ajuda com que a outra seja lavada, limpa, uma dá graças a Deus pela outra. Assim é o funcionamento espiritual, emocional e físico da vida que Deus criou e do corpo. E nós, sendo considerados por Deus como o corpo de Cristo, cada participante da nossa existência, desde o primeiro dia que a gente nasceu, a primeira pessoa que tomou a gente nos braços, aquele braço daquela pessoa que segurou a gente no colo, tudo isso foi Deus quem criou, tudo isso foi Deus quem fez para nos amparar e nos ajudar, para nos manter, para nos colocar em manutenção e constância. Então, são razões mínimas de constantes agradecimentos. A gente não foi escolhido por Deus e a idealização, e não é só um idealismo futurístico. Deus não estava assim viajando numa coisa impossível de acontecer. Ele, que vontade que meus filhos fossem assim. Não. O que Deus idealizou, ele projetou dentro do DNA do ser humano a possibilidade realista. Deus projetou que nós fôssemos filhos da graça, agentes da graça e vivenciássemos a graça. Manutenção completa, trina, definidores que mantêm e cuidam da manutenção espiritual do homem, emocional do homem e física do homem. Nós somos definidores da graça. Mas esse estilo de vida, ele demanda em nós uma mudança de estilos internos dos nossos pensamentos, principalmente no tratamento nosso com as pessoas, uma mudança de pensamento que nós não vivemos para nos compararmos com os outros, nem para ficar olhando os defeitos das pessoas. Não é para você ficar pensando nos problemas das pessoas. Mas eu quero ajudar. Se você tem condições de ajudar, pense nela para ajudar. Corra para ajudar. Termina logo a sua parte de ajudar para você parar de pensar no defeito e no problema da pessoa. Agora, se ela não quer ajudar e não quer resolver o problema que ela tem, então você não pode ficar pensando na falha dela. Você já tentou ajudar e ela não aceitou, então você já fez a sua parte, para de pensar nos defeitos. Mas é que eu tenho que falar para poder ficar, as pessoas querem sabendo para a pessoa orar. É a fofoca santa, né? Não existe. Não fomos chamados para falar de defeito, para pensar no defeito, para remoer problema, remoer dificuldade das pessoas, nem os nossos. Nós somos chamados para manter. Então, se alguém está com problema, corre logo, mantém e ajuda. Você pode pensar no problema da pessoa se você tem condições de ajudar. E se você tem intenção e vai ajudar, e ajuda. Se você não tem condições, não pode ajudar, evita contato. Avisa logo, você não pode e para de pensar. Por quê? Nós somos agentes de definição imediata. Quando a palavra diz Deus é o Deus de já, nós somos o corpo de Cristo. Somos agentes do já de Cristo. Movimentação e manutenção do já. E aí, para a gente entender que tudo isso é por proteção de um estilo de vida dos domésticos da fé, aqueles que querem manter a ambiência de gratidão, olhar para as pessoas e agradecer a Deus, elogiar as qualidades que Deus tem sobre elas,
elogiar aquilo que Deus faz através delas. E não é sair elogiando as pessoas, mas agradecendo em oração e em felicidade no momento e na ambiência de convivência. Para isso, é necessário entender que Deus quer que a gente revise como está nosso pensamento quanto àqueles que convivem diante da nossa face. Todo dia. Como é que a gente pensa sobre as pessoas que estão na nossa face? Será que tem pessoas que a gente está mantendo ao nosso lado, mas que elas não querem uma vida da graça? Elas não querem viver uma vida de manutenção, cooperar com a manutenção realista, física, natural, trina, emocional e espiritual? Será que essas pessoas elas não estão cooperando para que haja paz no ambiente, no vínculo, no relacionamento? Tudo isso vai observar o que a palavra diz, por isso que a palavra fala sobre o jugo desigual. Não é só porque esse aqui não está na igreja e o outro está, então esse pode e o outro não pode conviver. Não, não é as quatro paredes de um templo. É verdadeiramente a preservação de um estilo de ambiência e de vida a qual você pode conviver quando você abre os olhos com pessoas que você está agradecendo. Meu Deus, obrigado. Senhor, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Constantemente você viver agradecendo. Quando Paulo fala essa expressão, olha, eu oro a Deus incessantemente, agradecendo a Ele pela vossa obra de trabalho em amor. Paulo estava mostrando um estilo de vida que Deus quer ter com os cristãos, de um membro ser extremamente grato pelo outro membro do corpo de Cristo. É sem tempo para olhar defeito. Reconhecendo, verso 4, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Não está dizendo aqui, reconhecendo, irmãos amados, na convivência diante de Deus, o vosso defeito, a falta ainda daquele outro parte que está faltando e que ele não fez, ainda aquele outro que ele não completou, não. Reconhecendo, amados, diante de Deus, a vossa eleição. E nós temos um material de eleição que estamos preparando, pela misericórdia de Deus, cremos que vai sair no nome de Jesus. Muito interessante tem muitos poderes na eleição que Deus nos deu quando a gente entende quais são esses poderes com a ligação em Deus quando Deus nos chamou. Mas a princípio, o nosso estilo é viver na graça, viver no agradecimento, viver no fruto que a manutenção trina trouxe. Lembrando das pessoas incessantemente através das obras delas da fé, da manutenção da graça, do trabalho delas em amor, da firmeza da esperança delas, na manutenção que elas vivem em Cristo Jesus e que vivem diante de Deus. Por isso que não dá para conviver com o jugo desigual. Porque se você tem alguém diante de você, que aquela pessoa não quer viver manutenção trina, aquela pessoa não quer cuidar das coisas que precisa cuidar da parte dela. Aquela pessoa não quer contribuir para a paz de um lugar, porque quando você tem alguém que não contribui para uma manutenção de um ambiente, logo vai entrar em conflito. E esse conflito vai causar alguma questão, porque a falta de uma manutenção, seja qual for a área, e a proporção da falta daquela área é a mesma medida de intensidade de uma necessidade em aberto. E uma necessidade mal suprida e mal mantida, ela vai causar uma disfuncionalidade. E a disfuncionalidade vai causar a ingratidão, não tem paz. A falta de manutenção gera falta de paz. E o ambiente sem paz, sem manutenção, não tem a graça de Deus. Então, há que se entender que quando Deus chama, Ele nos chama para conviver com os domésticos da fé, os que estão compromissados em Jesus a ponto de serem compromissados com
A aliança do trono de Deus. Qual que é a aliança do trono de Deus? Somos agentes chamados, agentes da graça, dispenseiros da graça, coparticipantes da graça, ou seja, trabalhamos no serviço do Senhor. Qual que é o trabalho do agente da graça? Manutenção trina. Nós decidimos a qualidade do cuidado trino do nosso ambiente, da nossa vida, das nossas coisas, conforme Cristo quer, conforme Deus quer. E o que a palavra diz? Qual que é o jeito que Deus quer? Protegemos o nosso estilo de vida de maneira tal que nós olhamos uns para com os outros que estão no nosso ambiente e podemos dar graças incessantemente a Deus pelo trabalho de manutenção dos nossos irmãos em amor. Então, todo mundo tem a sua parte de manutenção, todo mundo cumpre a sua parte de manutenção trina, espiritual, emocional e física, todo mundo coopera pela paz do ambiente, todo mundo auxilia no processo de realmente ser participante do movimento de manutenção. Isso gera agradecimento a Deus, paz ambiental, louvor a Deus que recebe aquela manutenção e gera satisfação com o próximo. Porque você olhar diante da face do outro, olhar para a alma do outro e você ver todas as qualidades do outro, todas as riquezas espirituais que Deus colocou, e não só um segundo no ano, não só uma vez a cada 6 meses, mas tantas e quantas vezes você olhar para ele, você está no seu espírito agradecendo a Deus com louvores. Isso é um estilo de vida dos céus, que começa pelo reino de Deus, que já nos é chegado na terra, sendo implantado na forma do entendimento de vivência. Só que isso demanda primeiro para a gente entender que isso é um estilo de vida para os domésticos da fé. E está altamente ligado a todos estarem com compromisso de manutenção espiritual, emocional e física. Existe uma outra passagem que a Bíblia fala no Novo Testamento: aquele que não cuida dos domésticos da fé, negou a própria fé. E isso trata de manutenção. Aquele que não cuida dos domésticos, manutenção física, natural, ambiental, espiritual, emocional e física dos indivíduos que convivem uns com os outros. Por quê? Porque a ambiência espiritual do reino, que só participa aqueles que são aliançados com compromisso de responsabilidade diante de Deus, de manutenção exata e plena, espiritual, emocional e física, da graça. Então, o jugo desigual não entra nesse estilo de vida. Pessoa que não se compromete com manutenção trina e com a fé da palavra trina genuína, não entra nesse estilo de vida. Porque ela vai sempre escolher coisas que o cristão não pode, diante de Deus, com sinceridade, agradecer. E se o cristão não pode agradecer, não tem como conviver. Então, nós escolhemos ao máximo cooperar com aquilo que é a participação da graça de Deus no nosso ambiente. Pessoas, vida, comunhão, locais, ambientes, que eu possa chegar e levantar um louvor de agradecimento. Eu ponho os pés na igreja, eu levanto um louvor de agradecimento pelo lugar que Deus me preparou. Eu ponho os meus pés na minha casa, eu levanto um louvor de agradecimento pelo lugar que Deus me preparou. Porque tudo é uma grande obra de Deus, tudo é um milagre. Quando nós começamos a entender que Deus quer proteger a nossa ambiência, a partir do momento que Ele escolhe aqueles que participam da nossa ambiência, não é que Deus está fazendo exceção de pessoa, não. É que os que amam a graça de Deus vão querer obedecer e cumprir a palavra trina, espiritual, emocional e física, na graça de Deus. Isso é um estilo de vida
maravilhoso. Tem muita coisa aqui para a gente degustar da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, no estilo de vida nosso. E nos realmente acalmar e fazer entender que julgo desigual não dá certo. Por isso que as trevas e a luz não combinam. Por isso que não dá certo e nunca vai dar. Porque o sonho de Deus, e não é sonho de utopia, a realidade de Deus, do reino dele, é completamente diferente. Enquanto o mundo ensina você, os casais, os relacionamentos, as pessoas, olhar para o outro e ver o defeito, fulano não faz aquilo, o outro não quer. Enquanto tantas pessoas estão treinadas mentalmente para enxergar defeito, o reino de Deus é o contrário. Você começa a ser treinado para enxergar a qualidade. Você começa a ser treinado para admirar a qualidade das obras de Deus naqueles que são o corpo do próprio Jesus Cristo. Então é uma caminhada de treinamento intensiva e com muitos segredos do Senhor pela misericórdia dele, da sua palavra. E aqui o versículo de hoje diz claramente: precisamos viver em comunhão para reconhecer os irmãos em Cristo, as essências de Cristo naquele que convive conosco. Precisamos viver em comunhão reconhecendo aqueles que são amados de Deus. Não é aqueles que estão com defeito, mas aqueles que são amados, apreciados de Deus. Eu olho para o meu irmão e entendo porque que Deus aprecia ele. Porque quem ama, aprecia. Se eu olho para o meu irmão e vejo defeito, eu não vejo Deus apreciando ele. Eu só estou enxergando o defeito do irmão. Então eu preciso entender que Deus o amou, que Deus o apreciou. Então eu consigo agradecer a Deus porque ele é um apreciado de Deus. Reconhecendo os amados de Deus e a vossa eleição. E aí a gente entende o chamado do outro, as qualidades, os dons do outro, os talentos do outro, que Deus o escolheu. A gente começa a ver toda a obra espiritual da graça sobre o outro, qual que é o nível daquilo que é o setor de manutenção que Deus escolheu o outro para trabalhar. E a gente vai enxergando dons, talentos, qualidades, riquezas espirituais. A gente vai enxergando como Paulo descreve ali no versículo anterior. Qual o trabalho deles, a fé deles, a esperança deles, o que eles estão fazendo e dando incessantemente agradecimento a Deus. Incluso até, não só no pensamento, mas em oração. Então, um estilo de vida que nos desafia na era do dia de hoje, né? Realmente nos desafia, tanto a cumprir, a não ficar na promessa das palavras, mas a fazer, quanto a viver uma vida da graça. É impressionante e poderoso, mas isso só funciona repetindo aqueles que são domésticos da fé, fizeram um compromisso com a graça, e não aqueles que estão em mentalidade mundana e humana. Não funciona a palavra viva do Espírito de Deus, porque a mentalidade ainda está em julgo desigual. Então, revise o seu ambiente, escolha pessoas com as quais você seja inspirado a viver na graça constantemente enquanto você convive com elas. Você vai ver que mudança e diferença de poder de Deus na sua vida, ok? Um forte abraço, o Senhor abençoe e até mais.